Alô, turma boa do canal Ave Mais, estamos chegando com o História Contada, o novo quadro aqui do canal Ave Mais. E aí, tá gostando das histórias de bastidores? Aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente gosta de dividir com vocês. Histórias da bola, histórias do jornalismo. E hoje eu vou voltar muitas casinhas. Vou a 1992 contar uma história que me enche de orgulho por ser uma história de um grande jogador, de um ídolo da história do Vasco. Vou falar de Edmundo Alves de Souza Neto, o Edmundo, o Chumbinho. Estávamos em Lambari, sul de Minas, onde o Vasco comumente fazia suas pré-temporadas. Local aprazível, calmo, tranquilo, muito, mas muito tranquilo. Só que em 1992, Edmundo não era nada. Edmundo fora incorporado ao elenco do Vasco que ia para a pré-temporada por dois motivos. Primeiro, porque ele não foi levado para a Copa São Paulo daquele ano. Edmundo cometera algumas irregularidades, algumas indisciplinas. Já tinha saído do Botafogo, no Vasco a mesma forma, e o então técnico Jailson não o levou para a Copa São Paulo, quando o Vasco foi campeão, comandado e capitaneado por Valdir Bigode. Edmundo foi também porque a meia era de Bismarck, o nosso querido Bismarck, que tinha ido com a seleção pré-olímpica tentar uma vaga para as Olimpíadas de Barcelona, que o Brasil não conseguiu. Em Lambari estavam dois jogadores para a posição. Um, que seria o titular absoluto, Luciano. Um meia, loirinho. Os mais antigos devem se lembrar. E o garoto Edmundo. Os treinos aconteciam no campo do Águas Virtuosas, um time local, que ia ser o sparring do Vasco na primeira atividade coletiva. E me lembro como se fosse hoje, no hotel do Vasco, porque era muito, mas muito diferente. A gente circulava tranquilamente, estávamos sentados na recepção, quando o então técnico saudoso Nelson Rosa Martins, o Nelsinho, campeão brasileiro pelo Vasco em 1989, sentava na recepção e ao lado dos companheiros, lá estava meu querido irmão João Ferreiro, João Grandão da Rádio Globo e muitos outros, resolveu dividir com todos nós sua dúvida. A gente vai ter esse jogo treino hoje, mas eu tô com uma dúvida danada de quem escalar na posição do Bismarck. Nós botamos uma pilha. Bota o Edmundo, esse menino, para ver como é que ele é. E o Nelsinho disse, Edmundo é mais atacante, mas será que ele faz a meia? Eu falei, ué, eu acho que faz, professor. Bota. E ele foi na nossa pilha e começou o jogo treino com o Edmundo. Acabado o jogo treino, o Vasco vencia fácil e Edmundo tinha acabado com a atividade. E me lembro como se fosse hoje. Fui entrevistar Nelsinho logo depois, nós e os companheiros, e perguntei a ele, e aí, Nelsinho, e aquele garoto, é bom? E ele disse, é muito bom, mas tem um gravíssimo defeito que a gente vai tentar corrigir durante a carreira. Ele prende demais a bola. Mal sabia o querido Nelsinho que Edmundo nunca ia perder essa mania de prender a bola, mas jogava muito, arrastava, ia para dentro, era macho, era um jogador de muita coragem, de muita técnica, de muita qualidade. Bom com a perna esquerda, bom com a perna direita, goleador, insinuante, indisciplinado. Assim foi Edmundo naquela pré-temporada em 92, ganhando a posição titular, fazendo com que Bismarck voltasse da seleção e ficasse no banco, mas depois se incorporasse àquele time maravilhoso, que por detalhes acabou não sendo campeão brasileiro. Fez uma campanha extraordinária, mas no hexagonal final acabou sendo eliminado pelo Flamengo, num grupo em que tinha São Paulo e Santos também. Ali ficou muito doído para todos nós vascaínos, porque aquele time merecia demais. Mas lá em 92, por conta de uma pilha botada num hall de hotel, Edmundo ganhava a sua posição. Acho que nem ele sabe dessa história, mas eu estou contando agora. Edmundo, muito meritoriamente, começou a temporada de 92 como titular e arrebentou nos dois primeiros jogos do Vasco, só contra Corinthians e Atlético Mineiro fora, fazendo gols, sendo decisivo, mostrando que ali surgia um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Foi a história contada de hoje, história de Edmundo, o garoto bom. A gente volta a qualquer momento, trazendo mais histórias, mais detalhes. Os companheiros também vão estar aqui, sempre trazendo suas histórias, aquilo que nos marcou no jornalismo e também na história do dia a dia do futebol. Grande abraço, deixa aqui a sua opinião, quero te ouvir. Tchau.